bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse áudio. Bom, eu estou lançando novamente esse assunto através deste áudio que eu vou apresentar para vocês e também depois um vídeo, vídeos relacionados àquilo que eu falei um ano atrás. E também vou colocar também um link para que vocês possam estar relacionando, linkando o vídeo do ano atrás, quando eu falei que isso era uma guerra biológica e que mais de 21 milhões de celulares na China tinham sido desligados, que a China omitiu claramente as mortes de chineses e que desde outubro do ano passado havia casos de coronavírus, que os cientistas e médicos tinham sido infectados, tanto em outubro quanto em novembro, e a OMS omitiu esses dados, lembrando também que Taiwan tinha avisado em dezembro, eles não ouviram Taiwan, mas Taiwan fez as medidas preventivas para que esse vírus não alcançasse de forma mais terrível no seu país, na sua localidade, na sua região, Então, eu quero deixar para vocês aí esses vídeos, que eu disse desde o ano passado. Um relatório elaborado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos aponta que a China ocultou a gravidade do vírus. É mais um capítulo nessa história envolvendo os dois países, Janine. Não é só isso, não. O governo americano diz ainda que tem provas de que o coronavírus foi criado num laboratório chinês. Segundo o documento, a China escondeu a gravidade da pandemia no começo de janeiro para ter tempo de estocar material médico no país. O relatório não é classificado como secreto, mas é de uso exclusivo do Departamento de Segurança. O governo americano estaria preparando uma série de medidas para punir a China, entre elas sanções econômicas e uma nova política comercial. Essa discussão nos bastidores da Casa Branca já foi suficiente para provocar uma queda nas bolsas de valores, pelo receio das consequências de uma guerra comercial entre as duas potências. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse no fim de semana que a China deve ser responsabilizada pela pandemia, porque os Estados Unidos teriam provas de que a primeira contaminação por coronavírus aconteceu em um laboratório da cidade chinesa de Wuhan. O Serviço Secreto americano, até o momento, não confirma as suspeitas do governo e diz que as investigações sobre a origem do vírus ainda não foram concluídas. O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse que até o momento Washington não apresentou dados ou provas sobre o caso. A China afirma que o coronavírus surgiu de forma natural em um mercado de frutos do mar de Wuhan, mas ainda não autorizou uma investigação internacional independente no local. O oftalmologista Li Wenliang foi um dos primeiros a enxergar o perigo. Em dezembro do ano passado, quando soube de 7 casos de infecção grave no Hospital Central de Wuhan, ele enviou uma mensagem a um grupo de médicos alertando sobre um possível surto de um novo tipo de coronavírus. Wenliang foi intimado pela polícia e obrigado a assinar uma carta de reprimenda por perturbação da ordem social. O médico, considerado por muitos um herói, acabou infectado ao tratar uma paciente e morreu nesta quinta-feira aos 34 anos. O presidente chinês Xi Jinping declarou uma guerra popular para conter o vírus. As regras de isolamento estão cada vez mais rígidas. Vamos falar agora desse relatório de inteligência americana que informou que em novembro de 2019, diversos pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan tiveram alguns efeitos, passaram mal, ficaram doentes, precisaram ser hospitalizados. Conta mais detalhes para a gente desse relatório, o que isso significa? O relatório da inteligência dos Estados Unidos coletou informações de que vários pesquisadores do laboratório de virologia de Wuhan ficaram doentes e precisaram ser hospitalizados em novembro de 2019. A pandemia do novo coronavírus só foi decretada em março de 2020. Os primeiros casos de Covid foram registrados na China, segundo o país informou
para a Organização Mundial da Saúde em dezembro de 2019, um mês depois desses pesquisadores terem ficado doentes, né? Então, esse relatório da inteligência norte-americana, ele reacende aquela teoria de que o novo coronavírus possa ter surgido em laboratório e dali se espalhado para a comunidade chinesa primeiro e depois do mundo todo. Mas os agentes de inteligência aqui dos Estados Unidos, eles seguem trabalhando com as evidências que tem até o momento, né? De que esse vírus ele foi transmitido naturalmente de animais para humanos lá na China. E já temos resposta do laboratório lá de Wuhan, dizendo, o diretor do laboratório disse à mídia estatal chinesa que a alegação de que vários pesquisadores foram hospitalizados em novembro é uma mentira completa dos Estados Unidos e que o laboratório não tem conhecimento dessa situação até o momento. Mas essas informações, né, claro, reacendem as dúvidas sobre a origem da Covid-19 e as autoridades de inteligência aqui dos Estados Unidos informam que seguem pesquisando e avaliando os dados para entender exatamente de onde o novo coronavírus surgiu. Uma virologista chinesa acusou o governo do país de ter conhecimento sobre o coronavírus muito antes da doença ser anunciada oficialmente e de omitir a notícia das autoridades internacionais. Em entrevista a uma emissora americana, Li Mengyan disse estar sofrendo perseguição por parte de Pequim. A virologista diz que autoridades médicas do país teriam ignorado pesquisas iniciais realizadas por ela no ano passado sobre o avanço da Covid-19, o que colaborou para que a doença atingisse níveis globais. Mesmo com todos os alertas, ela foi orientada a se manter em silêncio e nenhuma medida foi tomada pela China para conter a propagação do vírus. A China não comentou a entrevista da virologista. E olha, o cientista francês ganhador do Nobel de Medicina e que foi um dos descobridores do vírus da AIDS, acredita que o novo coronavírus foi criado em um laboratório chinês. O professor Luc Montagnier defendeu sua teoria durante uma entrevista para a imprensa francesa. Segundo ele, o vírus teria sido desenvolvido numa tentativa de criar uma vacina contra o HIV. Génome complet de ce virus, de ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises, pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Para Montagnier, o novo vírus teria saído do laboratório chinês por acidente. L'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende. A teoria do pesquisador, no entanto, não tem apoio entre a maioria da comunidade científica.